Quem quiser saber um pouco sobre esses sermões da Paixão de Cristo, vá lá no YouTube, PIB do Parque, se inscreva lá no canal, dê o like, comente, o sininho, ative o sininho para receber as notificações e mande para a família toda. Pegue as mensagens e mande para primo, tia, parente, mande para todo mundo. Isso também é um trabalho missionário. Tem gente que não sabe pregar, mas sabe enviar, né? Sabe enviar a mensagem. Então envie. Já tem 7 mensagens lá sobre a Paixão de Cristo. E a 8ª vai ser agora pertinho da página. Vamos abrir hoje em Lucas, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Lucas, capítulo 5, versículo 1, nós vamos ler até ao 11. Espero que vocês fiquem atentos. Vamos ler. Diz assim o texto. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Curva sua cabeça. Senhor Deus, que a tua palavra venha ser certeira nessa noite. Eu sei que pessoas entraram aqui sedentas para ouvir a tua voz. Então que a sua voz venha ressoar aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, alguns estudiosos acreditam que talvez aqui seja a primeira vez em que Jesus vai pregar em público. Ele pregava nas sinagogas, em lugares mais fechados, mas dessa vez ele vai pregar em público para uma grande multidão. O versículo 1 inicia: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Quando a gente fala de lago, a gente pensa numa pequena porção de água. Mas aqui imagina o mar da Galileia, não é um laguinho. Ele está à beira do mar da Galileia. Os estudiosos dizem que de comprimento o mar da Galileia tinha mais ou menos 4 horas, ou seja, para você chegar ao final do mar, de barco, davam 4 horas, e de largura 2h30. Então não é um laguinho, é um mar, é um gigantesco mar, cheio de peixe. E aqui começa um grande sermão de Jesus, o qual a Bíblia não diz o conteúdo desse sermão, mas diz que ele prega. O texto continua na parte B do versículo 1. E uma multidão o comprimia
de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Isso aqui me choca um pouco. Vendo Jesus há 2000 anos atrás, no Mar da Galileia, num lugar onde não é apropriado para alguém pregar, não é um lugar como esse, onde você está com o ar-condicionado, tem uma cadeira para sentar, eu estou aqui, eu tenho um púlpito, eu tenho um microfone, mas aqui no Mar da Galileia não era um lugar apropriado para uma pregação. E era uma multidão, ele não tinha microfone. Isso é sinal que ele precisava elevar a sua voz. Ele precisava usar da sua oratória. E muitos estudiosos dizem que Jesus tinha uma excelente oratória, uma excelente retórica. E ele usava isso para o reino de Deus. E ele tinha poder também nas suas palavras, ao ponto das multidões quererem ouvir o que ele tinha para dizer. Mas o fato que me espanta aqui é que essa multidão comprimia Jesus de todos os lados, não para ter milagres, não para ter as bênçãos do Senhor, como a gente vê em muitos lugares aí, que as pessoas só vão para a igreja para buscar a bênção. As pessoas só vão para a igreja para buscar o seu milagre, alcançam o seu milagre e são como os 10 leprosos, vão embora com o seu milagre, só um volta. Parece que hoje o evangelho se tornou um marketing. Está mais para marketing do que para salvação. As pessoas só pensam em si mesmas, só pensam no seu ego. Quando está tudo bem, se afastam do Senhor Jesus Cristo. Quando recebem aquilo que querem, elas vão embora, sem nenhuma vergonha na cara. Mas fiéis são aqueles que, mesmo não alcançando a cura, mesmo não tendo as suas bênçãos, permanecem ao lado de Jesus Cristo, porque só Ele tem palavra de vida eterna. O que a sua alma precisa é de salvação. A sua alma precisa mais de salvação do que a cura de um câncer. Eu sei que isso é difícil pregar. Eu sei que isso é difícil falar, mas é a mais pura verdade. A sua alma precisa mais da palavra de Deus do que de medicamentos, do que a cura de uma grande enfermidade. E Jesus sabia disso. É por isso que ele era tão intenso no seu ministério de pregação. Foi o maior pregador de todos os tempos. Ninguém era como ele. Certa vez ele viu uma multidão, ele queria descansar, mas ele teve compaixão da multidão. E a Bíblia fala, ele teve compaixão daquela multidão, porque a multidão era como ovelha sem um pastor. É uma multidão perdida, sem alguém para apacentar. E o que ele foi fazer? Ele foi pregar a palavra à multidão. É uma maneira de apacentar as ovelhas. Pregar a palavra de Deus é uma maneira de apacentar. Jesus estava mais preocupado em pregar o evangelho do que ficar comendo na casa dos outros. Eu sei que tem crentes que, se fosse escolher o ministério de Jesus e o ministério do pregador, isso para nossa tristeza, eles escolheriam um pastor que vive comendo na casa dos outros, mas que não pregue a palavra do Senhor. Porque eles não estão preocupados com a palavra do Senhor, eles estão preocupados com a simpatia do pastor. Eles querem a simpatia de Jesus, eles querem o cafuné de Jesus, mas eles não querem a palavra de Jesus. No fundo, eles nem creem que a palavra de Jesus resolve o problema deles. Então eles querem tudo que sirva para aqui e agora. É por isso que muitos estão desanimados na fé, estão enfraquecidos na fé, porque deram muito tempo e muita importância para gincanas, para eventos e esqueceram a palavra de Deus. Não ligam para a palavra de Deus. É só ter um evento que vai. Mas quando tem a palavra de Deus, não faz questão nenhuma de vir. Eu já disse aqui nessa igreja uma vez, eu vou repetir hoje, porque eu estou sentindo vontade de falar. Uma vez eu parei 2 adolescentes ali no refeitório que não eram cristãos, e eu comecei a conversar com eles. E eu disse, olha, se vocês descobrissem aqui uma caverna onde tem uma sarça, e da sarça Deus está falando ali, vocês iriam lá ver e ouvir o que a sarça tem a dizer? E eles disseram para mim, é lógico, se Deus está falando na sarça, nós iríamos ouvir a palavra do Senhor. E eu disse para ele, pois é, Deus está falando toda semana aqui na igreja e eu quero ver vocês aqui então. Porque a sarça não é melhor do que o pastor no púlpito. Porque quem fala através da sarça, fala através do pastor. E gravem isso, se um homem de Deus abrir a Bíblia e ele for altamente fiel às Escrituras Sagradas, Deus está falando puramente por meio dele. E a multidão aqui se comprimia, se apertava para ouvir a palavra de Cristo. Isso não causa vergonha na gente?
essa agitação para ouvir a palavra, essa agitação para ouvir o que aquele homem tem a dizer. Aí você diz, mas era Jesus, pastor. Se fosse Jesus aqui todo domingo, eu não faltaria um culto. Se fosse Jesus aí, no seu lugar e no lugar de outros, eu não perderia uma escola dominical. Eu não perderia um culto, nem quarta, nem domingo de manhã, nem domingo à noite. Essa fala despreza o Espírito Santo de Deus que foi dado para falar através de nós. O Espírito Santo não fala menos do que Jesus falou. Ele fala exatamente aquilo que Jesus falaria para você. E se você veio aqui hoje, essa mensagem é para você. Você veio para ouvir essa mensagem. Quantas pessoas pensam assim, essa mensagem é meu marido que tem que ouvir. Não, é você que tem que ouvir. Essa mensagem é para você, até mesmo para ter força para lidar com ele. Até mesmo para ter força para lidar com as diversidades da vida. Aprender mais sobre o Senhor Jesus Cristo. A gente luta assim para ouvir a palavra de Deus como essa multidão lutava, se comprimia, se apertava. No mar da Galileia, onde não é um lugar propício para isso. Olha o que Paulo fala acerca da palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Olha o que ele fala no versículo 13. Vai aparecer aqui, não precisa abrir a sua Bíblia. Vai aparecer aqui na frente. Olha o que Paulo diz e prestem atenção nesse texto. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. Olha essa parte final aqui. Que atua com eficácia em vocês, os que creem. Você quer que a palavra de Deus atue com eficácia na sua vida? Ela só atua com eficácia na vida daqueles que creem e recebem a palavra. Se você entra na igreja para ouvir a palavra assim, ela não vai atuar em você. Você vai embora vazio, e a culpa não é de quem prega, a culpa é de quem ouve. Paulo deixa bem claro aqui, olha, não era Jesus pregando, era o apóstolo Paulo pregando. E ele diz para os Tessalonicenses, vocês receberam a palavra de Deus não como palavra de homens. Aquilo que eu canso de dizer para vocês, venha para o culto em espírito de oração. Venha para o culto dizendo, Senhor, me ache no culto de hoje. Fale ao meu coração no culto de hoje, eu quero ouvir a sua voz. Que haja uma competição na sua casa de quem toma banho primeiro para vir à igreja. Para se comprimir para ouvir a palavra de Cristo. Que haja um zelo para você entrar na hora adequada para ouvir a palavra de Deus. Para que não fique saindo e entrando na hora que a palavra está sendo pregada. Ou então você não reconhece que o que está sendo pregado aqui é a palavra salvífica de Deus. Se você reconhece que Deus fala com você aqui no culto, o seu temor e a sua reverência vai ser muito maior. Tenha reverência ao ouvir a palavra de Deus e tenha anseio em ouvir a palavra de Deus. Foi dito aqui no púlpito dessa igreja uma vez que aqueles que faltam muito o culto, que faltam muito a EBD, estudo bíblico, e tudo que envolve Bíblia. Já foi dito aqui. Se um dia o Espírito Santo nos visitar de forte maneira, trazendo um avivamento poderoso na igreja, essa pessoa inconstante é a pessoa que não vai participar do grande avivamento. O mais inconstante, aquele que falta mais, aquele que não vai. Se houver um derramamento do Espírito poderoso, um grande avivamento, essa pessoa tem grande probabilidade de perder o que vai haver na igreja. E só vai ouvir dos outros, nossa, o culto foi muito diferente. Parecia que o Espírito Santo estava bem perto de nós, assim como nós estávamos perto uns dos outros. Olha, é difícil isso.
As pessoas continuam indo ao mercado, continuam trabalhando, continuam indo no sacolão, vão à feira, continuam fazendo as suas tarefas, mas para vir à igreja, desânimo. Em frente, se comprima, saiba que a palavra de Deus que está sendo pregada, porque se tivesse numa caverna, numa sarça, você iria. Eu sei que você iria. Não menospreze as exortações do Senhor para a sua vida, porque as exortações do Senhor são vida para você. Ele quer que você ame mais a sua palavra. Olha o versículo 2. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Tinha pescadores ali. Eles estavam lavando as suas redes porque a tarefa tinha acabado. Versículo 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Olha o que Jesus fez ali com aquele cenário. O cenário, eu repito, não era propício para a pregação da palavra. Olha o que ele faz. Parece que Jesus está montando uma igreja ali. Uma igreja que ele arma e depois desarma. O lugar não é propício, tem uma grande multidão. Quem fala tem que ter um lugar de destaque para que todos possam ouvir quem está falando. Ele pede a Pedro um barco. Olha, ele não ordena, ele pede Pedro o barco. Ele afasta um pouco o barco, como se o barco fosse o púlpito da igreja. Ele fica no barco, a multidão fica diante dele, e ali ele começa a pregar a palavra de Deus. Parece que ele está montando a liturgia do culto, a igreja, o púlpito, todos assentados, ouvindo Jesus Cristo. Eu já falei para vocês que na nossa igreja, nós optamos por não tirar o púlpito do altar. Nós optamos por não fazer isso. Como muitas igrejas estão fazendo, estão tirando o púlpito. Alguns eu sei, com honestidade, mas outros eu entendo que as intenções deles não são boas. Ao tirar o púlpito do centro da igreja, é como se a palavra de Deus não fosse mais o centro daquela igreja. Eu já falei isso para vocês, a palavra púlpito vem do latim pulpitum, que significa palco. Olha como isso é poderoso. Que significa palco. Se você for ver um artista, o artista está em cima de uma elevação. Ele está acima de um palco, porque o artista precisa brilhar. O artista precisa aparecer, as luzes precisam estar no artista. Aí você está se perguntando, não é, pastor, então é você que está no centro? As luzes têm que estar em você? Repare, eu não estou em cima do palco. Na igreja o púlpito é muito pequeno e não cabe um homem em cima. Quem está em cima do púlpito aqui? É a palavra de Deus. Eu estou atrás do púlpito, mas a estrela aqui no culto de hoje é ela. Através da palavra de Jesus Cristo e tendo a centralidade nessa igreja aqui. Quem menospreza a palavra de Deus vai nos odiar. Uma vez uma moça chegou aqui, ela está aqui na igreja. Ela veio de outra igreja, já é membro aqui, já tem tempo já. E ela fez um gabinete comigo e disse assim, eu não vou nem olhar para ela. E ela disse assim, essa igreja é meio esquisita. Eu falei, por quê? Porque só canta 4 louvores e vai logo para a palavra. Na igreja onde estava era 6, 8 louvores. Eu sei que tem igreja de 9, 10, 12 louvores. São igrejas centradas em cânticos e em louvores. E na hora da palavra de Deus, 10 minutos para a palavra de Deus. E o povo sai feliz. Eu olhei assim, eu sei que essa alma vai gostar. Eu sei que ela vai gostar. E está aí até hoje, graças a Deus, é membro da igreja, batizada. Eu ouvi de um pastor uma vez, ele chegou para mim e disse assim, Léo, tem culto que nem precisa de palavra, porque só o louvor já nos leva para um lugar transcendental. Eu olhei para ele assim, logo para mim você vai falar isso. Ele já não pensa mais assim, ele já esqueceu isso. É horrível quando a igreja menospreza a palavra de Deus. É horrível quando as pessoas dizem assim, poderia colocar uma gincana no lugar da palavra de Deus. Poderia colocar outro tipo de coisas mais atraentes. O que eu aprendi com o homem de Deus. Se você ganha as pessoas por meios carnais,
você vai ter que manter essa pessoa na igreja usando meios carnais. Porque se você ganha essa pessoa com meios carnais, e um dia você passa a pregar a palavra como ela é, essa pessoa vai embora da igreja. Porque ela foi ganha não com pão, mas ela foi ganha com lavagem. Então ela quer comer lavagem o tempo inteiro. É igual o porco. Só quer comer aquilo dali. Então cuidado, irmãos, com esse pensamento. Um pregador inglês, Charles Haddon Spurgeon, já tinha dito e profetizado na época dele: haverá um dia em que, em lugar de pastores sérios na igreja, estarão palhaços em cima do púlpito. E a gente vê isso por aí. Palhaços. Só falta eu colocar o nariz de palhaço, pregar a palavra de Deus e fazer todo mundo rir. E as pessoas saem do culto como: que culto engraçado, foi maravilhoso estar ali. O culto não está aqui para ser engraçado. O culto está aqui para ser elevado a Deus e a palavra dele ser pregada fielmente ao seu coração. Você não tem que sair daqui dizendo: como eu ri com esse pastor, como ele é engraçado. Eu não sou Rafinha Basto e nem Danilo Gentili. Eu sou um ministro da palavra de Deus. A minha função é pregar. E a sua função é ouvir a palavra do Senhor. Jesus não abre mão de pregar a palavra. E o que deixa isso muito claro aqui nesse texto é que ele tem um milagre para realizar. É o grande milagre da pesca, vocês conhecem. Da pesca que quase afundou o barco de Pedro. Mas antes do milagre, ele viu os pescadores lavando a rede. Jesus observou que eles fracassaram na profissão dele naqueles dias. É o pai de família que sai e volta de mão vazia para casa. Ele não conseguiu o pão de cada dia. Isso é frustrante. Trabalhou o dia inteiro e não conseguiu. Eles estavam lavando a rede. Mas antes de Jesus fazer um milagre, ele diz: olha, Pedro, pera, o seu barco agora não é para peixe. O seu barco agora é para eu sentar nele e pregar a palavra de Deus. Porque a prioridade não é o milagre. A prioridade é a palavra. Grava isso. Lembra de Pedro dizendo para Jesus: para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? A palavra causa a fé no coração da pessoa. A palavra causa coragem, como foi dito na escola dominical. A palavra causa alegria no coração. A palavra converte o pecador. Confie na palavra, ela converte. Traga os ossos secos para a igreja, Ezequiel 37. Ezequiel, pode esses ossos secos voltar a viver? Senhor, tu sabes. Profetiza, Ezequiel. Profetiza aos ossos secos. Fale a eles. Traga os ossos secos para o culto. De repente a fé nasce no coração dele. E os ossos começam a se recompor e viram um ser humano. Uma pessoa viva ali. Não negligencie a palavra de Deus, irmãos. Nunca na vida de vocês. Preze por elas. Se você for ouvir louvores em casa, ouçam louvores bíblicos também. Não ouça qualquer pregador no YouTube. Cuidado com isso. E Deus fala, irmãos, poderosamente aos nossos corações. Eu já dei esse testemunho várias vezes aqui na igreja. E eu quero dar para encorajar você hoje. Eu estava de folga pastoral, ou de férias pastoral, ou descanso pastoral, seja lá como você quiser chamar. E tem gente que fala assim: o diabo não tira férias, o pastor vai tirar, mas Deus também não tira, deixa ele com Deus. O diabo não dorme, eu não vou dormir também? A Bíblia fala que os olhos do Senhor não piscam, então deixa ele com Deus. Né? Ficar preocupado com ele? Estava no descanso pastoral. Aí eu já sendo engraçado, aí o povo fala: ri muito hoje. Aí eu fui na igreja de um pastor colega meu. E eu estava calma, muito angustiada naquele dia. Eu falei: Senhor, fala comigo. O Senhor precisa falar comigo. Olha, os louvores tocaram e eu não senti absolutamente nada. Eu falei: tá ruim para mim. Eu falei: nossa, a igreja tá... Às vezes tu olha o irmão do lado chorando e fala assim: tá chorando por quê? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Aqui tem. Não tem nada, é aqui, ó, dentro do coração. Ah, mas aqui tem. É porque às vezes o nosso coração está coração de pedra e não sente. Mas o outro tem coração de carne. Jesus fala um A e ele chora. Jesus abre os braços e ele corre.
Ele tem mais sensibilidade para ver Jesus, para lutar, para ouvir Jesus. Agora, quem está com o coração de pedra, não sente. E eu falei, meu Deus, eu estou detectando, está ruim para o meu lado. Os louvores tocaram e nada, não senti nada. Eu falei, o que vai acontecer? Olha como ele me surpreendeu. Quando o pastor subiu à tribuna para pregar, ele nem começou a pregar. Ele só disse assim, abram a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, que está escrito, lancem sobre Deus as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Olha, ele só leu o texto, ele não falou nada, ele só leu. Aquilo ali transformou o meu coração de pedra em um coração de carne, em uma frase. Eu digo, ainda bem que eu não faltei esse culto. Porque quando tudo anda mal, a vontade que dá é se entregar para o mal. Não o mal da malignidade, mas se entregar para o desânimo, para a angústia, não sair de casa, não vir ao culto. Eu sei como é isso. E olha que você só vem para sentar, eu venho para pregar. O que é mais pesado ainda. E eu falei, nossa, como é que pode? Deus surpreende em uma frase. E ali, eu lembro do salmista que disse assim, volta minha alma, volta para o seu descanso, porque o Senhor foi bom para contigo. Eu falei, nossa, ele foi bom em uma frase, a minha alma descansou na hora. Tiveram orações no culto, louvores cantados e nada, mas uma frase na abertura do sermão acalmou a minha alma. Como pode isso? Como um dia de domingo aqui eu vim pregar, eu ia pregar uma outra passagem bíblica. Aí eu pensei em casa, não, essa passagem não é para pregar no domingo. Olha que coisa estranha. Eu no quarto refletindo, tenho que pregar. Eu falei, eu já sei o que eu vou pregar. E Deus falou, não vai pregar isso. Eu falei, eu vou pregar o quê? Eu falei, eu vou pregar outro texto. E não, você também não vai pregar esse texto. Eu falei, eu tenho que preparar um sermão novo só porque o Senhor quer? Ele é. Senta e prepara do zero. Aí eu sentei. Preparei do zero o sermão. Fiz até coisas que eu não estava acostumado a fazer. Falei, não estou entendendo. Vim pregar na igreja. Preguei. Achei péssimo o sermão. Falei, era para ter pregado outro sermão. Achei péssimo. Falei, não foi bom. E um homem depois me procurou chorando e dizendo, Deus falou. Tudo que você pregou hoje, cada tópico, cada coisa, foi o que eu orei na madrugada para Deus falar comigo. Olha o que acontece aqui. Você está vendo isso? Isso é da onde? E depois eu contei para ele, olha, eu ia pregar o sermão tal. Deus falou não. Eu ia pregar o outro sermão, ele falou não. Falou para eu fazer um sermão só, para uma pessoa ouvir. Olha o amor e o cuidado de Deus através da palavra para uma pessoa. Você vai preparar um sermão todo novinho, que é para uma pessoa naquela igreja. Porque tem orado e pedido, fala comigo nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Todos os pontos foi para ele. Como explica isso? Tem poder em nosso meio. Irmãos, se você não crê que tem poder em nosso meio, isso aqui não é igreja, é uma instituição filantrópica. Então vá para ajudar lá nos Alcoólicos Anônimos, ou sei lá, em qualquer outra associação. Isso aqui não é igreja se não tem poder em nosso meio. É só uma instituição filantrópica, não tem poder algum. Não tem motivo estar aqui então. Mas se isso aqui, a igreja do Senhor, ele está no nosso meio, tem poder, tem palavra, tem vivificação, tem regeneração, tem conversão, tem restauração de família. Tem tudo aqui. Uma vez aconteceu com o pastor Lloyd Jones, um pastor galês, onde próximo à igreja dele morava ali uma espírita, uma médium que recebia espíritos e adivinhava coisas. Eu já contei isso aqui na igreja também. Até que num domingo ela não trabalhou, ela não foi para o seu centro de espíritas. E ela resolveu ir à igreja porque ela via os crentes passando em frente à casa dela com a Bíblia na mão. Onde esses homens estão indo? Onde essas mulheres estão indo? E ela foi. Ela foi para a igreja, ouviu o sermão, cantou os louvores, viu tudo e nunca mais saiu da igreja. Ela largou o espiritismo, não era mais médium, agora era serva de Cristo, uma cristã convertida de fato, não convencida, convertida. Até que o pastor da igreja chegou para ela e disse assim, o que aconteceu? Porque eu quero saber da sua história, qual é o seu testemunho? E ela disse assim, olha, eu vim aqui na igreja e eu resolvi ficar, porque nessa igreja tinha poder. Não era uma igreja pentecostal, não.
tradicional, igual a nossa. Tinha poder aqui na igreja. Só que ela falou algo estranho. Tem poder assim como tem poder lá no centro espírita. Aí o pastor, fale mais sobre isso. Ela aqui tem poder assim como lá tem poder. Então por que a senhora ficou aqui? Olha a resposta dela. Porque o poder que tem aqui é puro. O de lá não. O daqui é puro. É algo diferente. Acontece algo quando as pessoas se juntam para ouvir a palavra de Cristo. Se as pessoas se juntam para ouvir a palavra de Cristo, Cristo está no barco ensinando. E usando uma metáfora, ele está no barco ensinando através do pastor, do pregador fiel da palavra de Deus. O texto vai continuar. Ele entrou no barco e começou a ensinar o povo, como está no versículo 3. Ele pede o barco. Ele foi delicado com Simão. Olha o versículo 4. Tendo acabado de falar, depois da palavra, depois que ele acabou o sermão dele, e não ache que era 10 minutos de sermão, não ache isso. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E falou a todos também, lancem as redes para a pesca. Aqui ele não pede mais nada a Simão, ele começa a dar ordens aqui. Repare isso, Jesus era carpinteiro, carpintaria. E não ache só que ele trabalhava com madeira, ele trabalhava com pedras também. Ele era mais um construtor do que somente um carpinteiro. Ele construía coisas grandes, era um homem de trabalho braçal mesmo. Mas ele não era pescador. O chefe da pesca é Pedro. Pedro tentou pescar a noite toda. Os estudiosos dizem que no mar da Galileia, a hora de se pescar é de madrugada. Que de dia parece que os peixes somem. Então um pescador experiente não tentaria pescar de dia, só de noite. Jesus não é pescador, mas ele está dando ordens aqui. Ele está dizendo, olha, vá para onde as águas são mais fundas. Onde é mais perigoso, vai para lá. Onde é mais distante, vai para lá. Se Deus manda você ir, ainda que seja para as águas mais profundas, não tenha medo, vá. É perigoso, vá. Ele está mandando ir, vá. Vá para os lugares onde as águas são mais profundas. É para lá, vai lá. Ele não está pedindo, ele está dando uma ordem. Vá. Olha a resposta de Simão. E tem mais, ele disse para todos, lancem as redes para a pesca. Olha a resposta de Simão Pedro, versículo 5. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Um pescador experiente falando. Mas, aqui está a fé, irmãos. Aqui está a fé de Pedro, mesmo que pequena, ela se encontra nesse versículo. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Se ele fosse soberbo, ele poderia muito bem dizer, eu não vou lançar coisa nenhuma, porque o pescador aqui sou eu. Se é carpinteiro, o pescador aqui sou eu. Quem domina aqui sou eu. Aí ele estaria caindo no pecado da soberba e do orgulho. O que é um pecado fatal para a alma. Não seja soberbo. O soberbo nem conselho ouve, que dirá uma ordem. O soberbo quer ser melhor em tudo e melhor do que todos. O soberbo nem a Deus dá ouvido. Mas Pedro sabe, Jesus é aquele que curou a sogra dele. Ele já está manifestando uma fé pequena, mas a fé está sendo manifestada. É muito bonito que ele diz, olha, a gente já se esforçou, a gente já fez de tudo, passei a noite inteira e não pegamos nada. É possível você se esforçar, ser dedicado, ser justo, ser honesto e ficar de mãos vazias. É possível acordar cedo para buscar o pão de cada dia. É possível se esmeirar nisso e ficar de mãos vazias. Agora, se você está no lugar onde Deus está, pode ter certeza, o conselho dele e a ordem dele virá dos céus. Espera só mais um pouquinho. A direção dele vai ser dada.
Ele pregou a grande palavra, mas agora é hora dele se importar com a demanda pequena dos teus servos. Com as pequenas demandas dos seus filhinhos. Ele se importa também. Eu disse aqui que a prioridade dele é a salvação das almas. É óbvio. Mas ele também quer o bem da sua casa. Ele também quer o seu bem-estar. Não acha que ele é carrancudo ao ponto de não querer fazer nenhum bem a você. Ele quer, ele te ama, ele quer sim te dar aquilo que você pede. Então ele dá a ordem, lance a rede lá no fundo, nas águas mais profundas. Lancem as redes. Aí Pedro diz, porque és tu quem está dizendo isto. Eu vou lançar as redes. Agora imagine a luta interna de Pedro. Eu sou experiente. Eu sei que não tem peixe, mas ele mandou. Então eu vou obedecer. Mas eu sei que não tem peixe, mas ele mandou. Se ele mandou, eu vou obedecer. Mas eu sei que não tem peixe, mas ele mandou e eu vou obedecer. Eu sei que não vai dar em nada, mas eu vou estar lá. Mas eu sei que não vai dar em nada, mas ele mandou. Não deixem de congregar como igreja. Ele mandou, não deixe. Mas eu sei que eu vou voltar a mesma pessoa, mas ele mandou. Não deixe de congregar como igreja. Mas eu sei que não vai acontecer nada, mas ele disse, confie na minha promessa, confie na minha palavra. Mas eu já sou experiente nisso. Tem 1 ano que eu vou e não acontece nada. Continue. Confie e espere. Como diz uma canção, esperar é caminhar. Esperar não é cruzar os braços, sentar no sofá. Esperar o anjo Gabriel te visitar. Esperar é caminhar, esperar é agir, esperar é buscar. E Pedro mesmo conhecendo o mar, conhecendo tudo de peixe, ele diz, é só porque Jesus está mandando que eu vou. É só por isso. E olha o que acontece aqui. Olha o versículo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Olha isso. As redes começaram a rasgar-se. Existem bênçãos do Senhor que dão medo. De tão abundante que vem. Parece que os alicerces da casa vão até arrebentar por causa disso. Parece que você não tem nem estrutura emocional para aguentar determinadas bênçãos. Para aguentar o peso que ele tem para ti. As redes começaram a se rasgar. Aí os exegetas notaram algo aqui. Olha, existem 2 coisas submissas nesse texto e uma que ordena. A que ordena é Jesus Cristo. E quais são as 2 submissas? Quase ninguém aqui vai acertar. A primeira é Pedro, que foi submisso. Sim ou não? E qual é a segunda que é submissa? E os estudiosos dizem, a segunda coisa que é submissa, que faz Jesus ter a certeza de que o que ele está ordenando para Pedro vai acontecer, mesmo ele não sendo pescador, é porque ele era uma outra coisa antes de querer ser um pescador, ou antes de imaginar que poderia dar palpite em pesca. Antes disso ele já era uma coisa. É o que o Salmo 8 fala. Que ele ordena as aves e os peixes, e todos estão sob o domínio dele. Uma coisa que ordena e 2 que obedecem e se submetem. Jesus ordena, Pedro se submete e os peixes do mar vão para a região onde ele mandou que deveria ir. Tudo está sob o controle dele. Não tinha peixe ali esse horário. Um estudioso foi investigar isso. E tem estudioso que é teimoso. Aí ele resolveu ir para Israel e conversar com os pescadores lá do Mar da Galileia. Ele disse, olha, é verdade que de dia não tem peixe aqui? E eles começaram a rir e disse, você não entende nada de pesca, né? Nunca dá peixe aqui de dia. É só à noite. Ele é muito obrigado. Ou seja, quando Jesus manda Pedro ir, onde as águas estão mais profundas, os cardumes estão indo também, porque se submetem à ordem daquele que não é pescador, mas é Deus dos peixes. É mais profundo do que isso. Ele é o seu Deus, ele é o Deus de todas as bênçãos. Ele é o Deus do pão de cada dia. Ele é o Deus da roupa. Ele é Deus que supre todas as suas ansiedades.
Olha o que está escrito em Isaías 46. Vá rápido ao texto. Vá correndo. Isaías 46. Olha que texto profundo das Escrituras Sagradas. Versículo 9. Olha o que Deus fala a respeito dele. Diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina. De uma terra bem distante convoco um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Até as aves dos céus estão sob o comando dele. Até um homem que pode estar lá no Japão pode vir ao comando dele abençoar você. Por que andar ansioso tendo um Deus tão grande? Por que andar inquieto, sabendo que o seu Deus move as águas, move os céus, move os pássaros, move os peixes? Repara, ele não é o Deus que impede das redes estarem vazias durante um tempo. Porque no início do texto eles já estavam lavando a rede, terminaram o trabalho. Ele observou, ele viu. E uma outra coisa nesse texto aqui que eu observo: ninguém pediu nada para ele. Pedro não pediu, onde tem peixe aqui? Nada. Tem gente que acha que Deus só age se ele fizer um propósito, se ele fizer uma campanha. Se encher a casa de óleo ungido, de sal, a cabeça de sal, de óleo ungido, de rosa branca, rosa vermelha. Tem gente que acha que Deus só age se você fizer um sacrifício extremamente convencedor. Essa ideia de troca. Eu te dou isso, tu me dá aquilo, Deus. Eu oro em cima do milho para o Senhor me dar isso. Eu encho a minha cabeça de óleo, até bebo o óleo ungido para a cura dos meus órgãos internos. Tem cada loucura por aí. Irmãos, o nosso Deus é muito mais profundo. Quando Davi pecou, Davi conhecia Deus, ele disse: olha, Senhor, eu sei que o Senhor não quer sacrifícios. Eu sei que o Senhor não quer sangue de boi. Olha como Davi já entendia lá no Antigo Testamento. Quando ele pecou, ele disse: mas eu sei que o que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito, porque isso o Senhor não despreza. Não é o boi. Em outra passagem no Antigo Testamento, o Senhor chegou para Israel e disse assim: bebo eu sangue de touro, como eu carne de boi. Vocês não sabem que todas essas coisas já são minhas? Então não é para tratar como eu te dou isso e o Senhor me dá aquilo. Tudo é meu, você vai me dar o quê? Quem pode fazer troca com esse Deus? Ninguém pediu nada a Jesus nessa passagem. Ele simplesmente viu as redes vazias. Ele está vendo a sua rede vazia. Ele está vendo o seu barco vazio. Tão somente creia, tenha fé. Ainda que seja uma fé pequenininha, tão somente creia. E se ele mandar você ir lá para o meio do mar, vá. Se ele disser, fique aqui na praia e você vai pescar um grande peixe. Ah, mas é impossível pescar um grande peixe na beira da praia. Se ele disser, você vai pescar. Lembra que no Antigo Testamento ele fez jorrar água de uma rocha. Senhor, mas eu não vejo nada. Eu não vejo saída, Senhor. Eu só vejo muro. Ele pode fazer jorrar água do muro. Eu não vejo sombra. Ele pode fazer nascer uma árvore, como fez com Jonas. Incrível isso. Confie mais no seu Deus. Ninguém pediu nada a ele. Ele observou e resolveu abençoar. Quanto mais você que pede com um coração sincero e contrito, creia que você vai receber. Olha o versículo 6.
Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Existem bênçãos que são tão grandes que não é só para você. Você tem que chamar o outro barco. Você tem que chamar o outro amigo. Você tem que chamar o seu próximo para repartir. Porque tem bênçãos que se você pegar só para você, o barco vai afundar, avarento. O barco vai afundar, egoísta. É para repartir. Repara que o barco estava afundando. Ele fez sinal para o outro barco. Venha nos ajudar. Divide os peixes. Tem bênçãos que se você não repartir, vai matar você. Tem crente que é muito melhor passando necessidade do que tendo as bênçãos. Porque quando ganha as bênçãos, some, vai embora. Nem oferta mais ao Senhor, nem nada, não quer saber de obra, nem de missão, nem de igreja, nem nada. Ele vai embora. Sabe o que é isso? Ele viu o sinal das redes se rasgando, mas achou normal. É uma quantidade que eu suporto. Colocou no barco, viu o barco afundando. Não, mas eu não vou repartir com ninguém. Até que o barco afundou junto com ele e a família. Cuidado com as bênçãos do Senhor, hein? Vocês já ouviram um pastor dizer isso? Cuidado com as bênçãos do Senhor. Cuidado com as bênçãos do Senhor, porque você pode afundar por causa delas. Reparta, divida, chame. Venha ver o que o Senhor fez comigo. Mas não é para você ter inveja, não. Toma para você também. Diferente dos louvores que cantam aí, né? A Penina vai ver minha vitória nascer e vai carregar o meu sofá. Isso não é louvor. Não cantem isso jamais, tocar na rádio. Dê um sofá para a Penina. Reparta. Ainda diz assim, Deus mandou te dar. Só falta ela responder, quando Deus manda, até o diabo obedece. Aí é mau sinal para você. Eles fizeram esse sinal. E mesmo assim, mesmo com 2 barcos, ou mais de 2, veio um outro barco, né? 2 barcos. Mesmo assim, com 2 barcos, o final do versículo 7, na parte C, diz assim, ao ponto de começarem a afundar. Foi abundante a bênção aqui, irmão. Mas Jesus estava de olho. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, ao invés de agradecer, a oração mais estranha do Novo Testamento é essa daqui. Em nenhum outro lugar tem uma oração tão estranha quanto essa. Ao invés de agradecer, Simão diz assim, parte B do versículo 10. Perdão. 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim. Afasta-te de mim. Por quê? Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele veio na presença de Jesus e reconheceu que era pecador. Não venha para a igreja achando que você é bonzinho. Que você é o santinho do pauco. Você vem porque é pecador. E você precisa ouvir o que Deus tem para dizer a um pecador. Jesus também não precisou dizer a Pedro que ele era pecador. O próprio Pedro sabia. Pedro não está ali para colocar a culpa do pecado dele em ninguém. Ele coloca nele mesmo. É minha culpa. Como Davi fez no Salmo. Somente contra ti pequei, Senhor. É meu pecado. É minha culpa. Ele não transfere para ninguém. Os estudiosos dizem aqui que Pedro, mesmo sendo judeu, vivia sabendo que não cumpria a lei de Deus. Ele vivia à margem da lei. Ele sabia que era pecador. Então ele reconheceu que estava diante do santo e disse, afasta-te. Porque a presença do santo causa assombro em nós. É o assombro de Pedro aqui. Jesus tem disso, irmãos. Deus tem disso.
Me enviaram esses dias um vídeo de uma atriz. Eu vou falar o nome dela. A Bruna Marquezine. Perguntaram sobre cristianismo. Ela disse que era cristã, evangélica, sei lá. E ela disse assim, mais ou menos assim: eu gosto de Jesus, ele é um cara legal, maneiraço, da hora. É do rolê. Ela diz, só o fã-clube dele que não é muita coisa, não é boa. Pode alguém gostar de Jesus e odiar o corpo dele? Pode alguém gostar do cabeça e odiar os braços e as pernas? E o tronco? Esse negócio de gostar de Jesus e odiar a igreja é papo furado. Porque ele morreu pela igreja, ele ama a igreja é a noiva dele. E tem mais, a Bíblia fala que ele é o cabeça do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Mas olha a linguagem que ela usa. Eu não estou aqui para condenar ela, não sei do coração dela. Isso é ela e Deus. Eu estou só para comentar a fala dela. Jesus é da hora, maneiraço, um cara muito legal. Ela precisa conhecer o Jesus que Pedro conheceu. Para que ela caia de joelho e diz, Senhor, eu sou uma pecadora. É o assombro. A igreja precisa disso. Isso aconteceu por causa de muitos pregadores que começaram a pregar Jesus e pregar a Deus como um velhinho de cabelo branco barbudo, que ama todo mundo, vai salvar todo mundo. Ao ponto de ter teólogo dizendo que até os demônios serão salvos, porque Deus é amor. Que Deus é esse? Cadê a reverência? Cadê o temor? Cadê o assombro? Imagine você chegar no seu quarto e um anjo está lá dizendo, olha, daqui a 5 minutos Jesus está chegando aqui para falar com você. Como vai ser esse encontro? Você acha que ele vai se admirar com a minha santidade? Caia logo de joelho e diz, tem misericórdia de mim que sou um pecador. O Senhor está entrando no quarto do maior pecador do mundo. Já saiba disso. O que eu preciso é da tua graça e da tua misericórdia. Venha com o seu perdão sobre mim, porque eu sou um pecador e preciso de ti. Pronto. Acabou a oração do publicano e do fariseu. O fariseu orava batendo no peito dizendo, Senhor, ainda bem que eu dou os dízimos, dou a oferta, faço jejum 2 vezes por semana e não sou como aquele publicano. Aí o publicano orou, nem ligou para o fariseu e disse, batia no peito, nem olhava para o céu, ele olhava, ele olhou para baixo, batia no peito e só disse o seguinte, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E Jesus disse, esse foi justificado por Deus e não o outro. Aqueles que se acham muito santos, provavelmente são os piores pecadores, as piores víboras que existem. Deixe que Deus fale sobre a sua santidade. Deixe que outros falem sobre a sua santidade. Versículo 10. Versículo 9. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Pedro. Estão aqui 3 apóstolos em breve. Eles nem são, mas em breve serão 3 apóstolos. Eu gostei do que um exegeta disse sobre essa passagem. Pedro lançou as redes para pegar peixe e não sabia que Jesus estava lançando a rede para pescar Pedro. Com todo o milagre, o propósito do milagre foi pescar Pedro para ele. Lembre-se disso. Não seja como aqueles 9 leprosos ingratos. O que Jesus fizer por você é para pescar a sua alma. Isso é intencional, é de verdade. Ele quer você para ele. Até quando vai vir aqui domingo após domingo e não vai se converter? Até quando? Vai esperar o quê? Olha, nas Escrituras tem palavras poderosas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Haverá um dia em que você buscará e não achará. Haverá um dia que você gritará e não se ouvirá uma voz a seu favor. Haverá um dia em que os homens vão gritar para que as rochas caiam em cima deles. Vai esperar até quando? Quem você quer servir? Jesus ou ao diabo? Não existe muro. Só tem 2 lados aqui. O lado de Jesus ou o lado do diabo. Quem não está em Cristo está no mundo. Está na carne, segue o poder do príncipe desse mundo, o diabo.
Tem gente que só acha que só é do diabo quem se entorta e espuma. Possesso. Não. Pertence ao diabo todo aquele que não pertence a Cristo. Ele abençoa Pedro, mas para ganhar a alma de Pedro. Lembre-se disso. Enquanto Pedro lança a rede, Jesus está lançando a rede para pescar Pedro. E olha a obra que ele vai fazer na vida de Pedro. Ele tem uma vocação para dar a Pedro. Você sabe o que é vocação? Você sabe? Você sabe o que é dom? Às vezes você nem é crente e está aqui. E Deus vai fazer de você um grande pregador e você nem sabe. Nunca foi da igreja, nunca foi crente, nem batizado é. Mas Deus vai usar para pregar, para restaurar a família, para dar testemunho. Olha o que ele faz com Pedro. Parte B do versículo 10. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, olha a vocação. Você será pescador de homens. É a última vez, Pedro. Ele só vai fazer isso depois que Jesus morre. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles receberam essa palavra. E olha a atitude dele com todas as bênçãos que o Senhor deu. Versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia. Olha que inusitado. Deixaram tudo e o seguiram. Mas que coisa, que milagre, que bênção. Depois que eles ouvem a vocação e o chamado de Jesus, eles largam tudo o que conquistaram ali no mar e vão seguir Jesus. Para terminar o sermão, o que essa atitude significa? Significa, Jesus é mais precioso que as bênçãos. Jesus é mais precioso do que a pesca milagrosa. Quando Jesus chamou, eles vieram. Aí uma vez Pedro disse para Jesus: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus diz: não há uma pessoa sequer que deixa tudo por mim e não receba muito mais nessa vida e na outra vida, a vida eterna. Eu quero dizer para vocês que é um prazer seguir Jesus. É um prazer seguir. Não é uma vida boba, não é uma vida de abestado, como alguns acham. Não. É a vida mais feliz que existe. É a melhor vida. Quando o Espírito Santo inunda teu ser. E quando você ouve o chamado de Jesus no coração. A melhor vida que existe é a vida cristã. Debaixo do poder de Jesus Cristo. Você crê no poder dele? Quem crê no poder dele? Pode fazer um gesto. Você crê no poder dele? Amém? Submeta-se a ele. Eu via Jesus, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Me batizei com 13. Vai esperar fazer 90 para se batizar? Vai esperar fazer 90 para vir a ele? Lembre-se. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Eu encerro o sermão dizendo: hoje é o dia de encontrá-lo. Porque hoje ele está aqui. Quem clamar, ele vai ouvir. Quem orar, ele vai escutar. Quem abraçar, terá um abraço de volta. Hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã. É hoje. É hoje. Sábado, eu fui no enterro de um homem. Na quinta-feira retrasada foi aniversário dele. Na outra quinta, ele estava morto. O dia da salvação é hoje. Curve sua cabeça. Se você quer receber Jesus, ore com sinceridade. Ouve a minha oração. E entrega o seu coração nele. É um apelo que eu faço a vocês. Você que não tem Jesus, ele não tem só uma rede cheia de peixe e de bênçãos para te dar. Ele quer salvar a sua alma. Ele tem bênçãos para você. O barco pode até tentar afundar de tanta bênção que ele tem. Mas ele é mais precioso do que os barcos cheios de peixe. E ele está aqui para você nessa noite. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Todos. Senhor Jesus, entre nesse coração hoje. Senhor, faz morada, Senhor, no coração que não tem o Senhor.
Eu oro, ó Deus, por aquelas pessoas que até são simpáticas a Ti, mas não têm forças para vir a Ti. Eu oro para que o poder do Espírito Santo agora invada o coração dessa pessoa. E que essa pessoa se prostre, venha se prostrar diante de Ti. Sem vergonha da família, sem vergonha de ninguém. Mas caia de joelho como Pedro caiu de joelho. E disse, eu sou um pecador, Senhor. Eu sou um pecador. E eu sei que o Senhor está aqui para acolher essas pessoas, Senhor. Hoje, ó Deus, quem está com a rede na mão sou eu. E eu lancei a sua rede. Mas é para pescar homens. É para pescar almas, Senhor. Que eles venham, ó Deus. Que eles venham para a tua glória. E Pedro pescou, ó Deus, quando pregou lá em Atos 2. 3.000 almas se converteram de uma vez só. Ele se tornou um pescador de homens. Senhor, e os teus servos que estão aqui já te servem. Que eles venham te amar mais através dessa mensagem.